1 Coríntios, capítulo 2, do verso 6 ao verso 16. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios 2, de 6 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. E nós lhe pedimos, Senhor, que Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e a nossa mente, nos dá entendimento e sabedoria, Pai, para que possamos compreender a Tua Santa Palavra. Pai, nós pedimos, fala aos nossos corações, trazendo-nos a mensagem que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta noite. Nos instrui segundo a Tua vontade, esteja conosco, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então, nós vemos Paulo aqui chegando ao final do capítulo 2, e como algo introdutório, antes de chegar no capítulo 3, onde ele vai retornar à questão das divisões na igreja, ele vem falando sobre a verdadeira sabedoria. Seria mais ou menos o tipo, mas o que ele vai nos mostrar aqui, basicamente, é um contraste entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E talvez seja algo assim bem essencial, porque vindo tratar de problemas na igreja de Corinto, um dos apontamentos de Paulo ali para os cristãos na igreja de Corinto é que eles tinham se desviado do caminho. Mas ele não fala isso de forma teológica, não é algum ensinamento, alguma coisa que era defendida. Mas a prática dele, aquilo que eles lidavam, como eles viviam, era uma prática que estava em desacordo com a palavra de Deus. Eles estavam deixando que as coisas do mundo, as coisas de fora, entrassem na igreja. E assim as práticas da igreja, elas estavam muito mais semelhantes com as práticas do mundo do que com as práticas do povo de Deus. Paulo passou um certo tempo em Corinto. Ele teve até alguma dificuldade, enfrentou bastante oposição. Quando nós lemos o livro de Atos, seu relato, mostra que ele pensou mesmo em desistir, a ponto de ter que o Espírito Santo aparecer a ele em sonho, dizendo: olha, não desanime, continua pregando, porque ainda tem muita gente nessa cidade. Só que essas pessoas, elas nascem espiritualmente, e como a gente vem meditando aí nos últimos estudos, nas nossas pregações, nós podemos ver que eles tinham essa experiência, mas parece que estavam deixando um pouco de lado, como se tivessem esquecido. E talvez isso contextualize muito com a gente hoje. Há muitos cristãos hoje que eles têm trazido para a sua vida, ao invés de uma direção do Evangelho, uma direção do mundo. E às vezes a gente até dá um susto assim: não, mas como? O mundo assim,
Porque a gente fala o mundo como se fosse uma coisa tão distante, uma coisa muito pesada, e a gente só pensa nas pessoas que têm vícios graves, mas muitas vezes nós carregamos muitos pequenos costumes e introduzimos ele na igreja e até na nossa vida como cristão, e a gente acha que aquilo é normal e é comum. E era o que acontecia ali com os cristãos em Corinto. Quando Paulo vai reclamar eles, lá no capítulo 11, por exemplo, onde ele vai falar para a gente, nós temos o texto da ceia, ele demonstra que a própria ceia eles não estavam fazendo da forma correta. Eles se reuniam, faziam um grande banquete, só que cada um corria atrás do seu, cada um cuidava do seu, esquecia dos outros. Então tinha gente que saía empanturrada e bêbada, enquanto tinha outros que saíam sem ter comido nada e com fome. Então era um costume das festas mundanas na época, mas trazendo para dentro da igreja, ao invés da festa que costumeiramente na igreja dos primeiros séculos era chamada de ágape, que era a festa do amor, que seria o compartilhar o pão. Eles não estavam mais compartilhando, então eles foram ensinados a compartilhar o pão. Tanto é que Paulo vem lembrar eles: olha, o que eu recebi do Senhor, nós lemos todo domingo, Senhor, o que eu recebi do Senhor, que eu vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partilhou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei de todos. Era uma refeição que era tomada ali em sinal de amor, de compartilhar. Ceia é compartilhar. Mas eles se esqueceram do que era o princípio da refeição pascal, a refeição do amor que era feita ali para se chegar ao ápice na ceia do Senhor. E eles estavam tratando como as festas que eram feitas pelos gentios, aos seus deuses, buscando ali aqueles costumes que não são condizentes com a palavra de Deus. E aí Paulo vai levantar aqui duas coisas interessantes. A primeira é que ele vai falar sobre dois grupos de pessoas, em que ele vai repetindo desde o começo até o final. São pessoas, em certo sentido, conforme ele fala lá nos versículos 14 a 16, espirituais e não espirituais. Um pouco mais atrás ele vai falar sobre sabedoria humana e sabedoria terrena. Sabedoria do Espírito Santo e sabedoria humana, termo melhor. E do versículo 6 ao 8, que é o que nós vamos falar, ele fala sobre os experimentados, quer dizer, aqueles maduros. Então, se é experimentado, existe aqueles que são maduros espiritualmente, e o contrário disso, existe aqueles que são imaturos espiritualmente. Então, eu divido aqui em três passos. Alguns estudiosos eles vão fazer 4 ou 5 divisões. Eu prefiro juntar aí a divisão do versículo 9 até o versículo 12 em uma coisa só para nós meditarmos. Então a gente vai ter 3 divisões aqui. A primeira vem do versículo 6 até o versículo 8, quando ele fala da sabedoria entre os experimentados, versículo de número 6. Paulo diz: expomos sabedoria entre os experimentados. Isso aqui é interessante porque no capítulo 1 ele fala: eu resolvi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Só que lá ele já dá dica. O que é que significa isso? Jesus e esse crucificado. Ele vai falar que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Então, esse nível de entendimento que ele traz aqui já no versículo 6, ele está falando de pessoas experimentadas. O significado aqui, quando fala de experimentando, alguém que tem experiência, alguém que passou por situação, alguém que consegue discernir. E ele vai mostrar que esta mensagem, a mensagem que ele transmite, é uma mensagem que faz sentido para quem tem essa experiência, O versículo 7 ele vai trazer uma palavra que é muito lembrada, principalmente no meio pentecostal, Sabedoria de Deus em mistério. Quem nunca ouviu o pessoal repetir essa palavra, mistério? Eu acho interessante quando as pessoas fazem a leitura da palavra mistério nos escritos de Paulo, porque Paulo, quando fala de mistério, ele fala de algo que antes era oculto, mas agora foi revelado. A maioria das vezes ele está falando de mistério, ele cita coisas que as pessoas não entendiam antes, mas agora está claro. Então é um mistério que não é mais um mistério, fala de algo que está sendo revelado. E o revelar quer dizer que está sendo mostrado.
Então, quando Paulo fala de mistério, sabedoria de Deus em mistério, ele está falando de uma sabedoria não que está escondida para nós hoje, mas que estava escondida para os seus contemporâneos ali, antes deles ouvirem a palavra de Deus. Então, ele procura dizer essa sabedoria, ela só pode ser conhecida entre aqueles que têm experiência, aqueles que são experimentados, aqueles que conhecem a Deus. Então, é a primeira coisa que Paulo traz. Só que é interessante quando observamos o contexto todo, porque alguns capítulos à frente, ele vai dizer para os coríntios: olha, eu não pude falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais. São crianças que vocês não conseguem ainda digerir o alimento sólido. Então a gente fica na dúvida. O Paulo ele chega aqui, ele fala de irmãos em Cristo e tudo mais, ele fala de sabedoria entre os experimentados, mas em determinado momento ele fala aos coríntios que eles não estão tão experientes assim, eles ainda estão muito aquém daquilo que deveriam estar. Então, o que quer dizer aqui? É a grande questão que a gente precisa começar respondendo. Ele está falando que todo cristão é experimentado, ou como alguns muitas vezes pregam. Paulo está falando que existem cristãos mais experientes e menos experientes, ou como algumas doutrinas costumam levantar, que existem pessoas que têm uma capacidade maior ou menor. Existe o crente espiritual e o crente não espiritual. Quando Paulo traz essas coisas para nós, ele fala de uma obrigação do cristão que é inerente. Então, todos nós, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos em ação de experimentar, estamos sendo testados diante do Senhor. Então, todos temos o nosso grau de experiência. Às vezes tem alguém que tem mais tempo de vida, mais tempo de cristianismo, mais tempo de carreira, então tem mais experiência do que nós. Mas a mesma pessoa tem outro que tem menos experiência do que. Todos nós temos a nossa medida, mas um ter mais e outro menos não nos desqualifica nesse sentido. Então, quando nós entendemos isso, Paulo de forma alguma ele fala que há alguma diferença, ele mesmo diz que não pode haver judeu, nem grego, nem circuncisão, nem incircuncisão, sendo que todos somos um em Cristo. Quando ele fala de sabedoria e experimentar, ele está falando de algo que nós precisamos estar atentos para observar a sabedoria de Deus. Versículo 6, ele fala que essa sabedoria ninguém no mundo havia conhecido, né? Ele diz que a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, se reduzem a nada. Mas falamos em sabedoria de Deus, em mistério outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabendo sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Versículo de número 1. Então ele fala de uma sabedoria que ninguém desse mundo conheceu. E aí quando ele fala desse século, ele está falando do século dele, né? Lá no primeiro século. Nenhum dos poderosos pode conhecer. Mas há alguém que pode conhecer. Quem pode conhecer essa sabedoria? Versículo 6, ele vai indicar que a sabedoria é conhecida pelo povo de Deus. Então, o primeiro ponto que Paulo levanta para nós é justamente entendermos que a sabedoria de Deus é para aqueles que amadurecem em Deus. Se a gente for para o versículo 7, ele vai falar que o mistério da sabedoria de Deus, Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Se a gente pegar aí os mesmos escritos de Paulo, lá em Romanos, Colossenses, eles vão sempre estar nos lembrando a respeito dessa sabedoria de Deus, mostrando aí, principalmente, que a sabedoria ela se refere à salvação. Então, o que é que as pessoas vão entender, os poderosos desse século vão entender? Salvação. Se o mundo entendesse salvação, ele aceitaria Jesus e pronto. Era no primeiro momento que você falasse, dizer eu quero. Mas qual é a nossa realidade? As pessoas elas aceitam Jesus com facilidade, elas compreendem o Evangelho com facilidade, elas se entregam ao Senhor com facilidade. A gente sabe que não é esta a realidade que nós vivemos. E por que eles não fazem? Porque eles não conseguem compreender. Mas a grande questão é: nós conseguimos compreender?
Quando Paulo fala, eu estou expondo a sabedoria entre os experimentados, nós podemos nos incluir entre esses experimentados que podem conhecer a sabedoria de Deus? Infelizmente, a gente vive um tempo onde aqueles que se dizem cristãos muitas vezes rejeitam a sabedoria de Deus. Há uma falta muito grande. Não há fome da palavra, não há fome do evangelho. Antigamente nós encontrávamos, aí 2, 3 décadas para trás, nós encontrávamos cristãos, muitas vezes sem estudo nenhum, sendo analfabetos, mas que liam e procuravam a palavra de uma forma tal e pregavam, e falavam, e instruíam, e respondiam, e testemunhavam. E hoje, a gente, com todo o acesso que a gente tem à informação, todo o acesso que a gente tem ao estudo, né? Hoje você chega na grande maioria dos crentes que nós temos aí, tem algum, pelo menos um curso superior, alguma formação, mas como no passado se pensava, se os crentes tivessem mais condição, tivessem oportunidade, tivessem estudado mais, o quão melhor a gente não poderia falar do Evangelho. E hoje a gente tem tanto acesso, tanto estudo, mas a gente tem falado muito menos do Evangelho do que se falava antigamente, com muito menos estudo, com muito menos capacidade. E se a gente for voltar para o primeiro século, quando os discípulos eles são presos uma das primeiras vezes, uma das coisas que fala deles é eles ficaram admirados porque viam que eram homens iletrados, mas falavam com intrepidez a respeito da palavra de Deus. Os discípulos já são testemunhos disso. Então Paulo, quando chama a atenção, ele fala justamente sobre algo que nós podemos compreender. E aqui fica uma chave para nós pensarmos hoje. Por que nós temos vergonha de falar da palavra de Deus? Se a própria palavra de Deus ela fala que essas coisas de Deus nós compreendemos, mas o mundo não consegue compreender. Se a gente olhar por essa perspectiva, nós vamos perceber o seguinte: a palavra nos diz o quê? Que aquilo que nós entendemos, a gente tem a capacidade de ler a palavra de Deus e compreender aquilo que o descrente não consegue compreender, apesar do seu estudo. E eu já vi isso acontecendo muitas vezes. Só que muitas vezes nós ficamos temerosos, achando que não temos capacidade. Nós, na verdade, nos amedrontamos. A gente está como aquela pessoa que sabe como fazer, tem a ideia, mas fica, não sei se vai dar certo, não sei se eu consigo, não sei se eu posso, não sei se eu faço, não sei se eu vou. E a gente nunca faz. Aí chega outro e faz no lugar. Eu tive um professor, ele ensinava a gente, era professor chamado eletrônica linear na matéria. Ele ensinava a gente a falar a projetar circuito. Ele falava, se você tem uma ideia, execute a ideia. Se você não fizer, alguém vai descobrir a mesma coisa que lança antes de você, e aí você perde. Se você pode pregar a palavra, pregue a palavra. Não fique esperando. Às vezes a gente fica pensando, eu preciso saber mais, eu preciso conhecer mais. Mas o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que há algumas coisas que só nós podemos saber. E se tem uma coisa que, olhando para esse texto, muitas vezes me deixa triste no ambiente cristão, é como muitas vezes nós gastamos o nosso tempo falando de coisas que não nos constroem em nada. Eu não tenho prazer em ir para um lugar para estar em companhia de alguns irmãos, para chegar lá e a gente falar de um monte de coisa, para não falar de nada do Evangelho. Isso aí é o que a gente faz quando a gente está evangelizando. Você vai conversar com um crente, aí você conversa em vários assuntos, roda aquilo ali tudo e tal, você tem que ganhar confiança e tal. Agora, quando a gente senta crente, todo mundo junto, por que a gente gasta tempo como cristão falando de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho? Sendo que tem assuntos que só a gente pode conversar. É só a gente que vai compreender quando um está falando ou do outro. Eu gosto quando a gente senta assim com alguém e a pessoa vai falar, não, estava lendo isso, olha, eu nunca entendi essa parte aqui, e a gente começa a falar da Bíblia, começa a falar do Evangelho, começa a falar de oração. Essas coisas deveriam encher a nossa mente, nosso coração, porque é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz, tem coisas que eu falei entre vocês, mas é coisa que só quem é experiente no Evangelho, quer dizer, quem aceitou Jesus Cristo consegue compreender. E você acha que é pouca coisa, mas se essa compreensão que você tem, os poderosos desse mundo não têm. Eu já contei aqui, acho que mais de uma vez, a história da reunião do prefeito, que o advogado da prefeitura foi ler o texto bíblico e tentar explicar. E ali vem a questão do desgosto, né? Ninguém parece entender, ficou todo mundo assim,
querendo. E eu olhei assim e disse: era a hora de alguém dizer, eu não vou fazer isso não, porque eu vou dizer que o pastor da presbiteriana está caçando casa aqui. Mas era hora que dava vontade assim, de levantar e dizer: meu irmão, olha onde é que você está. Você não deveria estar abrindo essa Bíblia para tentar explicar alguma coisa com as pessoas que você tem aqui dentro dessa sala. Por quê? Porque Paulo diz: a sabedoria está entre os experimentados, que nenhum dos poderosos certo pode conhecer. Então, não pare na sua vida pensando que você não tem a capacidade de falar a palavra, de entender a palavra de Deus. Porque o que a palavra nos diz é que os poderosos que a gente acha que são grande coisa, eles não têm a capacidade de compreender. E o exemplo, ele traz o exemplo ali do primeiro século mesmo, ele diz: porque se eles soubessem, eles não tinham crucificado o Senhor. Você acha que hoje em dia, se Jesus voltasse da mesma forma que ele veio a primeira vez, os governantes, os poderosos de hoje, eles não iriam crucificar Jesus do mesmo jeito que fizeram da primeira vez? E aí tem gente que ainda fica nesse dilema, porque eles dizem: mas se Jesus voltar de novo, hoje está todo mundo ruim, ele não vai voltar de novo, não. Porque ele vai sofrer do mesmo jeito. A questão é que quando ele volta, ele não vai voltar do mesmo jeito. Por isso que ele volta. Mas a realidade é que o homem ele não vai dar ouvidos, assim como não deu ouvidos às pessoas desse mundo, os sábios, os poderosos, os chamados inteligentes desse mundo. Eles não têm a capacidade de compreender o verdadeiro evangelho, que é o mistério. E aí não use, o pessoal que gosta dessa palavra gosta de dar uma chiada nela, o pessoal imita para os cariocas, eles gostam de colocar um X, mistério. Só que eles não conseguem compreender, porque não existe mistério entre os sábios. O mistério que Paulo aponta aqui é mistério para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, é revelado. E é algo que deve estar sempre na nossa boca e sempre no nosso coração. É algo que nós podemos compreender. É algo que Paulo diz: é uma sabedoria que nós só podemos expor entre aqueles que são conhecedores da palavra, aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo. Então, no versículo 6 ao versículo 8, fala dessa sabedoria. Isso que é compreensível só por aqueles que conhecem a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele vai mostrar no versículo 9 até o versículo 12, para conferir isso mesmo, do 9 até o versículo 13, melhor dizendo, sobre o Espírito Santo e essa compreensão. Então, quem são os experimentados que ele fala lá no versículo 6? São aqueles que têm o Espírito Santo. Não sei se você já passou, não sei se você fez catecúmenos e viu esses detalhes, às vezes usa os materiais diversos. Eu tenho preferência de voltar lá para os nossos catecismos, especialmente o breve catecismo, para nós entendermos com relação à salvação, que o Espírito Santo ele vem habitar no coração do homem, assim que ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, aceitou a Cristo, o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Então a questão é: você tem o Espírito Santo ou você não tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você é salvo, você é um servo de Deus, você pode compreender essas coisas. Se você não tem o Espírito Santo, você não é crente. E as pessoas acham hoje, por causa de alguns certos tipos de ensino, e não entendemos corretamente, tem gente que acha que existe crente sem o Espírito Santo. E trata como se isso fosse uma possibilidade real. Não existe crente sem o Espírito Santo. O Espírito é necessário. Então, essa mensagem que Paulo está falando aqui, que só aqueles experimentados podem ouvir, ela tem uma dependência total do Espírito Santo. Olha o versículo 9, como ele nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós estudamos Apocalipse, e dá para lembrar quando nós chegamos lá no finalzinho, na Jerusalém Celestial. Ruas de ouro, portas de pérolas, os fundamentos de pedras preciosas, muros de jaspe, aquele negócio todo.
Só que aquilo ali é uma demonstração de como vai ser grandioso. Mas a palavra ela fala de forma enfática aqui. E Paulo vai citar aqui no versículo 9, se não me engano, aqui uma citação aí lá de Isaías, combinado com Deuteronômio, segundo as anotações que eu tenho aqui, que ninguém jamais viu o que Deus tem preparado para nós. Então o coração de ninguém jamais viu. Mas como nós podemos receber isso? Já começa aí. Só pelo Espírito Santo. É algo que precisa de fé. Aí as pessoas que não têm essa fé, eles vão perguntar, mas o que é? Como é que é o céu? Eles querem saber detalhes. Mas não vai adiantar dar detalhe para ninguém, porque ele não vai conseguir compreender. Então, Deus tem algo especial a revelar. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas olha o versículo 10 como ele segue nos escrevendo. Mas Deus o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. É interessante como a realidade do Evangelho muitas vezes vira meros jargões evangélicos. Você já ouviu aquele jargão que é muito usado no movimento G12, né? Que eles tinham lá um negócio de um tal encontro, que o pessoal ia lá e dizia que tinha um encontro com Deus. Um negócio assim que, quando você vai estudar, é um sinal total de programação neurolinguística, né? Uma programação mental, é um hipnotismo coletivo, praticamente. E aí, quando as pessoas eram perguntadas, eles eram proibidos de dizer o que é que acontecia. E aí, nas décadas de 90, nos anos 2000, você conversava e a pessoa dizia: não, o encontro é tremendo. Ah, como é que era? Eles só diziam, só abriam a boca para dizer isso: é tremendo. É tremendo. Virou um jargão, né? Como se fossem palavrinhas. O que Paulo está dizendo aqui justamente isso, que é algo inimaginável, né? Algo tremendo no sentido original da palavra, maravilhoso, que ninguém pode saber, mas o Espírito de Deus sabe. Só o Espírito de Deus conhece, o que ele diz no versículo 10, porque o Espírito de Deus prescruta, né? Esquadrinha, não são palavras difíceis, né? É como se ele pegasse assim tudo, espalhasse pelo chão e separasse tudo direitinho, organizasse para você conseguir olhar todas as pecinhas. Quem já viu, quem gosta de mexer com as coisas de casa, consertar uma coisa ou outra, geralmente tem lá uma caixa cheia de parafuso, né? Ou as mulheres que costuram, né? Antigamente tinha uma caixa cheia de linha, de negócio de costura, com agulhas e tudo mais, e aí coloca lá dentro de uma caixa ou dentro de uma lata, né? E aí quando você vai procurar alguma coisa, você acha ali mais ou menos, mas para você saber o que tem dentro, você tem que pegar aquilo, despejar e espalhar, para que fique tudo ali espalhado. Então, prescrutar tem mais ou menos esse significado, está tudo amontoado, tudo ali embolado, então você pega e abre tudo, para você conseguir ver. Ele está dizendo que o Espírito ele prescruta as coisas de Deus, até mesmo as profundezas de Deus. Mas olha na sua Bíblia, versículo 10, ele usa a palavra Espírito aí 2 vezes já no começo. Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta. Se na sua Bíblia está como a minha, as 2 palavras Espírito que está escrito aí, ele está em letra maiúscula, tá? Quando aparece assim em letra maiúscula no texto bíblico, significa que ele está falando do Espírito Santo. Se ele for falar do nosso Espírito, o Espírito do homem, ele usa a letra minúscula, conforme ele coloca aí no versículo 11. Veja, coloque o seu olho aí sobre o versículo 11. E o homem, qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Está vendo que esse Espírito aí do versículo 11 está em letra minúscula? Então o Espírito do versículo 11 ele fala do Espírito do homem. O Espírito do versículo 10 ele fala do Espírito de Deus. Ele fala as coisas de Deus, elas são conhecidas pelo Espírito de Deus. As coisas do homem são conhecidas pelo Espírito do homem. Só que a grande intenção aqui é nós entendermos, como os coríntios já tinham entendido, que foi ensinado por Paulo, que é o que ele está falando. Quando você se converte, qual é o Espírito que vem habitar dentro do seu coração? Qual é o Espírito que habita no crente? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, a gente não é Deus para saber as coisas de Deus, mas o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, habita
nosso coração, então Ele nos faz entender as coisas de Deus. Vê, a grande chave que Ele aponta do que Ele quer dizer com experimentar. Experimentar é aquele que tem o Espírito Santo. Então, tendo o Espírito Santo, nós compreendemos as coisas de Deus. Mas o que é que acontece conosco? O negócio é tão sério que a gente tem, só que a gente duvida. A gente não usa, a gente não exercita, a gente não sabe lidar com ele. O Espírito Santo está ali, muitas vezes nos conversando com o pecado, mostrando o sentimento de erro, mostrando o sentimento de arrependimento necessário, conforme a palavra diz, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas a gente não cria afinidade com ele. Porque a questão não é quem tem o Espírito ou quem não tem o Espírito. É quem tem maturidade no Espírito e quem não tem maturidade no Espírito. Quando você vai falar com uma criança sobre alguma coisa, por exemplo, criança pequena tem um negócio que eles adoram, né? Vê uma tomada que coloca o dedo. Já reparou que é um negócio? Tem alguma explicação para isso? Não tem. É tomada e botão. Você só vê o dedo, parece que já vai assim. Ele quer apertar. Quando a criança quer enfiar o dedo na tomada, o que é que você faz? Você vai chegar para ele e falar: meu filho, ó, se você enfiar o dedo aqui, você vai tomar um choque, porque tem eletricidade. Você vai falar para ele de eletricidade e que ele pode ficar pregado. Como é que você fala com uma criança pequena quando ele quer colocar o dedo na tomada? Você vai dizer que é ruim, que vai fazer dodói, que vai acontecer alguma coisa, mas você não explica detalhadamente as coisas. Assim o Espírito Santo habita no nosso coração, e às vezes o Espírito ele vem lá e comunica com a gente. Muitas vezes, como a gente comunica com uma criança pequena, uma criança de colo, que está começando a andar. Mas a gente precisa crescer para que a nossa comunicação com o Espírito Santo ela seja melhorada. Se a gente criar afinidade, nós espiritualmente nós formos mais experimentados, amadurecidos, à medida que nós amadurecemos, nós conseguimos perceber a ação do Espírito Santo na nossa vida com mais clareza para andarmos. O grande problema é que as pessoas não têm feito isso. As pessoas têm se afastado, têm se alimentado das coisas do mundo, têm se afastado do Espírito Santo, têm perdido a linguagem espiritual e muitas vezes não compreendem as coisas de Deus com clareza. Então tem muito crente vivendo na marra, só na bancada. Porque o que o Espírito vai fazer? Se a gente tem um Espírito, se é salvo mesmo, a gente vai errando e está tentando mostrar para a gente que está errado, a gente enfia a cara. Ele vai lá, vai pegar, faz com criança desobediente, né? Ele vai lá, vai pegar, ataca, né? E aí vem cacete. Por quê? Já viu aquele ditado antigo? Quem não vem pela boca, vem pela dor? É o Espírito Santo batendo naqueles que são escolhidos, porque eles não estão sabendo ouvir o Espírito Santo. Então, quando Paulo chama a atenção, ele está falando aqui, mais ou menos nos Coríntios, exatamente isso. Diz: olha, vocês têm o Espírito Santo, por que é que vocês não estão entendendo as coisas do Espírito? Versículos 10 e 11, ele nos mostra já exatamente isso. Olha, as coisas de Deus ninguém consegue ver, mas o Espírito Santo vê. Se o Espírito habita em você, você também tem que ver. Assim, no final do versículo 11 diz: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. E aí ele vem com 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aí é o grande negócio aqui. Nós só chegamos ao conhecimento através do Espírito de Deus. Agora o versículo 12 diz: vocês têm recebido o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo. Olha os dois Espíritos que aparecem aqui. É como falar se o Espírito do mundo. Então a gente recebe o Espírito de Deus. Então aquele que recebe o Espírito de Deus, ele deve andar de acordo com os princípios de Deus. Aí é o refino. Nós temos andado de acordo com qual Espírito?
Quando Paulo escreve os Romanos, ele fala lá: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ele faz essa diferenciação em todo o tempo, em todas as suas epístolas. Espírito do mundo, Espírito de Deus. Este século e o conhecimento de Deus. Nós temos recebido o Espírito de Deus. Agora, a grande pergunta, que é um desafio para nós como cristãos, é: por que a gente tem vivido como vive o mundo? Por que nós tratamos as nossas coisas como o mundo trata? Se tem uma coisa que eu fico agoniado, é quando muitas vezes nós ou impomos ou trazemos o mesmo princípio de valor que o mundo traz. Eu lembro que uma vez, há muito tempo, eu vi um caso, se não me engano, foi uma notícia lá nas regiões lá de Salvador, Recôncavo Baiano, cidades ali chamado Recôncavo, ao redor da capital. Um grande problema lá, né? Que lá tem aqueles shows, aquelas bandas baianas, você sabe quais são, né? Aquelas que nem suportam ouvir, aquelas que tem um cavaquinho batendo assim, tem tudo, fica repetindo, e aí o que aconteceu? Uma mulher que estava lá, ela subiu no palco e começou a dançar e rebolar lá em cima. Isso foi para as redes sociais, e aí depois se descobriu que ela era uma professora de uma escola primária. E logo tudo assim foi aquele alvoroço total, e os pais indignados e começaram a reclamar na história, e por lá e demitiram a mulher. E muita gente comentando, e eu via muito crente comentando e olhando assim, e aquilo ficava me perguntando: qual é o princípio que esse povo tem no coração? Porque as mesmas pessoas que condenaram ela porque ela estava fazendo aquilo, as mesmas pessoas que diziam que todo mundo tem que ter liberdade para fazer aquilo que eles estavam condenando. E do outro lado, eu olhava os cristãos querendo impor para as pessoas algo que não é delas. Isso acontece muito dentro da igreja, no outro ano, é o mesmo princípio, mas no outro ano. Estava na igreja há um tempo que um jovem começou a frequentar. O jovem estava aquele sujeito meio enrolado. E ele começou a vir na igreja, veio uma vez, duas vezes, estava começando a conversar com ele e tal, tentando manter aquela proximidade. Ele assistiu o culto uma, duas, três vezes. Na terceira vez que ele estava no culto, no finalzinho do culto, uma irmãzinha já idosa levantou e para a saída chegou nele assim e falou: meu filho, muito bem que você está vindo para a igreja agora você tem que arrancar esses bicos da sua orelha aí, senão esse negócio não vai funcionar não. O rapaz nunca mais veio na igreja. Foi quase 6 meses que eu estava trabalhando, tentando trazer ele, levando, conversando e tal, desfeito por uma palavra. Por quê? Porque ela tentou impor o princípio cristão para aqueles que são crentes, em cima de uma pessoa que não era crente. E aí a pessoa que não é crente, ele tem o Espírito Santo? Não tem. Ele vai entender as coisas de Deus? Não vai. Às vezes a gente fica querendo que a pessoa simplesmente diga: eu sou crente agora, eu vou deixar de fazer tudo que eu fazia. Se o Espírito Santo não tocar no coração, não adianta. A gente tem um tipo de cristão hoje que vive o Evangelho só pela imposição das suas lideranças. E isso não funciona. As pessoas, elas vivem isso, são as mesmas pessoas que depois se afastam da igreja e não quer mais saber do Evangelho. E você fica: mas fulano frequenta a igreja há tanto tempo e agora está no mundo. Por quê? Porque ele nunca entendeu. Ele fazia as coisas porque o pessoal dizia que ele, se ele fizesse, ele ia para o inferno. E ele, por causa do olho do outro, ele não fazia, mas ele nunca entendeu porque ele não tinha que fazer. É diferente de quando você fala sobre os princípios da palavra de Deus e a pessoa começa a vir na igreja. Isso aconteceu comigo com outro jovem. Esse entrou na igreja mesmo, fez discipulado e tudo, só que no começo ainda tem aquelas questões, né? Aí tinha a festa da cidade, e eu não me lembro agora qual era a banda, né? Quem era o cantor lá, que o pessoal sempre pega esse cantor famoso que já está meio fora da mídia, né? Para levar lá para o interior. E aí todo mundo ia. Aí ia para os parques, para poder levar as crianças no parquinho, ia para poder ver as barracas e tudo. E aí todo mundo dizia: não, mas eu só vou levar meus filhos no parquinho. E depois os crentes estavam tudo lá na hora do show, da festa, né? Só que jovem novo convertido foi lá e depois voltou me procurando, né?
primeiro pensava assim: o pastor vai me proibir. Eu não falei nada. Aí depois voltou e falou: pastor, deixa eu confessar que eu fui para a festa, fui ver o show do fulano. Agora, pastor, eu nunca senti um negócio desse. Lá eu estava no meio do show, de repente eu olhei para um lado, eu olhei para o outro e vi aquele sentimento no meu coração: o que é que eu estou fazendo aqui? Aí falando depois comigo: ó, nunca mais eu vou no negócio desse, porque agora eu entendi que isso não faz mais parte da minha vida. Por que ele entendeu? Espírito Santo. As coisas de Deus se discernem pelo Espírito de Deus. A gente precisa entender isso. Se o Espírito ele não me incomoda quando eu faço as coisas do mundo, às vezes é um sinal que eu não tenho Espírito. E tem muita gente que não está se questionando isso. Se eu não tenho deixado de lado aquelas coisas que não são de Deus, o Espírito não está aparecendo, então eu não estou sabendo ouvir o Espírito. O versículo 13 ele fala que as palavras não são de sabedoria humana, mas nós conferimos as coisas espirituais com espirituais. Eu acho interessante que alguns comentaristas eles trazem uma outra forma de traduzir, só para a gente entender melhor. Ele fala: conferindo coisas espirituais com espirituais. Tem uma outra tradução possível, seria assim: explicamos as coisas espirituais aos que são espirituais. Então, quando a gente fala das coisas espirituais, a gente fala para pessoas espirituais. Então não tem comparação. Você já viu aquela fala que ela fala assim, que a pessoa fala na maior boa vontade, mas é algo perigosíssimo para o Evangelho. Quando ele fala: o fulano é assim, é uma pessoa boa, ele faz isso, ele dá esmola, fala uma... só falta ir para a igreja. Você já viu algo assim? Não só falta ir para a igreja, falta o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada disso vale. É lá no capítulo 13 que Paulo vai dizer: se eu não tiver amor, nada me aproveitará. Eu posso dar o meu corpo para ser cremado em praça pública, não aproveita nada se não tiver amor. O amor vem de Deus através do seu Santo Espírito que habita em nós. Então, por isso que eu falo que quando a gente se reúne, a gente deveria ter mais prazer e cuidado de estar falando das coisas de Deus, porque entre os servos de Deus, os espirituais, quando ele fala espirituais, somos nós. Lembra que ele fala: vocês são espirituais, tratai com brandura os irmãos quando tiver algum pecado. Então, os espirituais somos nós somos espirituais. Nós devemos falar de coisas espirituais, porque só dá para falar entre nós. Tem coisa que não adianta tentar falar com os crentes. E às vezes eu fico assim, tentando fazer sinal quando eu vejo um crente conversando com um crente, tentando falar de coisas do Evangelho, dá vontade de fazer sinal assim: não entra aí não. Não fala isso não. Tem um rapaz que estava discipulando, ele assim, toda a família dele muito católica, muito forte, e a gente começou a visitar, a tentar falar com eles, foi se aproximando, e aí quando os pais falavam de alguma coisa, já vinha ferroando. Não, mas você deveria, porque assim, foi um jovem que os pais deixaram fazer tudo, né? Então ele aprontou o que podia e o que não podia. E aí depois ele cobrava dos pais: por que vocês me deixaram viver daquele jeito? Aí eu ficava olhando para ele assim: para! Você não quer alcançar eles com o Evangelho? Você não pode vir falar dessas coisas que eles não entendem. Não tem como eles entenderem coisas espirituais. E às vezes a gente vive assim, a gente não aproveita o momento de falar das coisas espirituais entre nós, mas muitas vezes quer falar de coisas espirituais diante de algumas pessoas, porque a gente trata o espiritual como se fosse algo para demonstrar para os outros. E o espiritual não é para demonstrar, é para viver, é para andar. Eu lembro que cheguei na Bahia e tinha um irmão lá, oficial da igreja, ele tinha uma fazenda, né? A gente chegou lá e já tinha fama, assim, o pessoal sempre ia para lá. E logo que a gente chegou, os primeiros anos, todo sábado ele ia para lá, e aí tinha um monte de gente, parentela, que ia todo mundo para lá, enchia de gente, né? E aí o pessoal ficava lá, ele deitava nas redes, ficava na sombra da árvore, aí ele levantava e saía, ia para o curral lá, conversar com os vaqueiros, ficava aquele negócio, né? Ele estava lá durante a semana, no dia que ele ficava mais ali para ver como é que as coisas estavam, para dar aquela supervisão. Ele me chamou: pastor, vamos lá para a chácara. Eu lembro que eu cheguei uns 15 dias antes do Jânio, né, que já ficou em Brasília, porque tinha que terminar de cumprir o aviso prévio.
trabalho que ela estava. Então eu fiquei lá no primeiro sábado, segundo sábado, eu fui lá, almocei com eles, e aquilo foi me incomodando. A gente chegava e sentava, eu almoçava ali, conversava um pouco, ele saía, ele dava um gado, o outro ficava conversando aqui, aí o outro começava a falar dos negócios do trabalho, o outro conversava de futebol, e ficava aquele negócio todo disperso assim. Eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e depois eu parei de ir. Porque para mim não faz sentido eu chegar na casa de um membro da igreja, crente, liderança da igreja, e chegar lá e não haver um interesse de a gente conversar sobre as coisas do Evangelho. Tem nenhuma palavra a trocar a respeito das coisas do Evangelho. Se a gente se reúne, não é para falar dessas coisas, não é para conferir coisas espirituais com espirituais, aí eu vou pegar as palavras do rapaz que estava discipulando, né? Se for para poder sair, para me encontrar com as pessoas, eu falar das mesmas coisas que eu falava quando eu sentava na mesa do bar com meus amigos, eu dizia, para mim não tem sentido. E assim, a gente como crente, a gente sai para se reunir, para falar das mesmas coisas que as pessoas falam lá no mundo lá fora, qual o sentido de sermos crentes e estarmos reunidos? Perde completamente o propósito. É isso que Paulo está falando. Por quê? Qual era o problema de Corinto? É que eles estavam fazendo e vivendo as coisas como o mundo vivia. A igreja tinha divisões porque eles estavam escolhendo seus líderes como o mundo escolheu seus líderes. Eles estavam se governando como o mundo se governava. Um exemplo disso é que nós temos hoje, muito na igreja, as pessoas vivem como se fosse uma eterna disputa eleitoral. Às vezes a gente vive dentro dos cargos das igrejas, dentro das sociedades, das eleições, como se fosse disputa, igual os políticos fazem lá fora. Como é que os políticos fazem? Eles vão disputar e qualquer coisa que faça para poder conseguir a pessoa, fazer as pessoas me escolherem, eu vou fazer, a qualquer custo. O importante é vencer. E quando alguém assume no lugar do outro, o que é que ele faz? Ele deixa tudo para trás e começa tudo sozinho, porque eu não vou continuar o trabalho do outro para poder o pessoal ficar lembrando dele e não lembrar de mim. Já viu aquele ditado antigo, né, que os políticos antigamente só gostavam nenhum político gostava de fazer esgoto, o negócio era fazer praça, porque praça todo mundo vê, esgoto ninguém vê, fica enterrado embaixo da terra. Né? Então, a vida dos políticos é assim, eles nunca fazem aquilo que o outro começou. O projeto é de 4 anos, para fazer aquilo que eu posso entregar, para o pessoal lembrar que foi eu que fiz. E quando termina alguma coisa, isso acontecia muito lá na Bahia do interior, um governador começava a construir escola na cidade, terminava o mandato, não inaugurava, quando o outro vinha inaugurar, ele chegava lá e arrancava a placa e colocava o nome dele. Inaugurado na gestão do fulano e tal. E aí dentro da igreja, o que é que tem acontecido? E aí eu falo assim, que nas nossas igrejas e em todas as outras, as pessoas têm agido do mesmo jeito. A gente esquece que o trabalho é de Deus, e a gente age como se o trabalho fosse dos homens. Ao invés de espiritual com espiritual, nós estamos tratando as coisas espirituais como as coisas carnais. Estamos andando segundo os propósitos dos homens e não segundo o nosso propósito. Então, o Espírito de Deus que habita em nós, que faz nós entendermos a diferença. Então, nós agimos pelo Espírito, não pela nossa vontade. Nós entendemos pelo Espírito, não pela nossa capacidade. E nós pregamos pelo Espírito também, não pela nossa eloquência, pela nossa sabedoria. E aí, do versículo 14 até o versículo 16, o último pedaço do texto, ele vai dar a última chamada sobre o homem natural e o homem espiritual. Respectivamente, versículo 14, o homem natural, versículo 15, o homem espiritual. Então, versículo 14 ele diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, vamos começar aqui: o homem natural. O homem natural, para ele, as coisas de Deus são loucura. Olha o que diz aí no meio do versículo 14: porque eles são loucura. Então, quando você estiver conversando com alguém e a pessoa vem com aquela conversa, sabe? A primeira conversa que o pessoal vem hoje do crente é dízimo, né? Ah, você dá o dízimo lá na igreja? Por quê? Porque não consegue aceitar, não consegue entender. Né?
Esse dia até me mandaram um vídeo, gente aí pro outro. Mas você é crente, aí você dá o dízimo? Dou. Quanto é que você dá? O cara falou um valor lá. Ele falou assim, ó, sabia que nesse tempo todo, se você não tivesse guardado esse dinheiro todinho aí, você teria uma Ferrari hoje. Ele vira assim, você não é crente não, então você não dá o dízimo, não, cadê a sua Ferrari? Então, o pessoal vem até porque eles não conseguem entender. Ele fala, não, mas por que você dá o dinheiro lá? Ele não consegue entender a questão de compromisso, ele não consegue entender a questão de gratidão. Quando a gente ganha, consegue alguma coisa, conquista algo, e depois nós fazemos um culto e agradecemos a Deus, e vai dizer, olha lá, os crentes, eles morrem de trabalhar para poder comprar as coisas, e depois quando compram, fica dizendo que foi Deus que deu para ele. Para ele, o que a gente faz é loucura. Então, cuidado quando você fica conversando. A coisa mais problemática que a gente tem é crente que fica pregando conselho, não crente. É claro que a gente sabe que a sabedoria de Deus ela dá, existe uma graça comum. Mas o próprio apóstolo Paulo ele fala mais à frente em Coríntios: será que não existe um sábio entre vós que possa julgar ou discernir das coisas? E vocês têm que procurar ajuda lá fora? E às vezes nós nos envergonhamos quando, ao tratar das coisas, nós precisamos buscar sabedoria no mundo. Quando a palavra está nos dizendo que o homem natural não consegue aceitar as coisas do Espírito, são loucura. Quer ver um outro exemplo onde essas coisas acontecem? Família, quando não é convertido. A gente passa dificuldade na igreja, nós sabemos. É um monte de gente junto, é ser humano. Então a gente vai ter problema, vai ter dificuldade, às vezes vai ter discussão, às vezes tem um arranca-rabo com o irmão. Aí você tem os parentes que não é crente, né? A esposa que o marido não é crente, o homem que a esposa não é crente, ou às vezes você tem filho adolescente que não está muito firme no negócio. Aí você chega em casa e começa a falar mal da igreja por causa da briga que teve com o irmão. Eu já vi muitos casos assim. As pessoas fazem isso. São pessoas que geralmente são aquelas que assim, são conhecidas por aquelas pessoas que falam mal da liderança. Nas palavras de João lá, nas palavras de Tiago, nas palavras de Judas, né? É gente que fala mal de quem está ali como autoridade sobre ele. E aí depois, quando os filhos crescem, viram adolescentes, chegam ali na juventude, se afastam da igreja, e as pessoas falam, mas eu criei na igreja, tanta dificuldade, eu veio para a igreja sempre, por que agora não quer saber do evangelho? E muitas vezes a gente tem a resposta, não dá para chegar para a pessoa, né? Que a pessoa já está, naquele momento, ele já está se martirizando, porque ele não tem os filhos ali junto com ele. Mas muitas vezes a gente não observa que a gente está tratando as coisas espirituais diante das pessoas naturais que elas não podem compreender. Porque se você é crente, não quer dizer que seu filho é crente. O primeiro que tem que evangelizar ele é você. E a gente não se preocupa com isso. A gente não se preocupa com ver se ele entende direito. Então a gente trata das coisas espirituais diante dos naturais. Eles não conseguem compreender. O esposo crente, a esposa crente, se você for chegar lá e falar da dificuldade da igreja, que não está conseguindo fazer, que está assim, que tem sofrido muito, o que ele vai dizer? Larga isso. Por que ele vai dizer larga isso? Por que ele vai dizer deixa essas coisas na igreja? É o mesmo motivo que a mulher de Jó falou para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Se não consegue discernir espiritualmente, a sabedoria do mundo vai conduzir justamente nessa direção. São loucura. O que é espiritual é espiritual. Não discuta coisas espirituais diante daqueles que não têm conhecimento espiritual. Não ache que criança é inocente. A criança não é inocente. Eles conseguem compreender todas as coisas e vão acumular tudo aquilo. Aguarde até que ele possa entender. E aí a grande vantagem é que não precisa esperar a vida toda, né? Quando a gente vai procurar pesquisa, até alguns anos atrás, uma pesquisa que ela apontava que nos evangélicos, aqueles que foram criados na igreja, a maioria das conversões é dada ali por volta de 7 anos de idade. Realmente é que há milhares de conversões. Então não é assim que a criança ficar adulta. Com 7 anos talvez ele já possa ter compreensão do evangelho. Mas é preciso tomar cuidado e educar no caminho do Senhor, até que você saiba que Ele tem o Espírito Santo para poder compreender. Às vezes você encontra pessoas que têm o Espírito Santo. Uma vez trabalhando com um casal, eles tinham um filho pequeno, devia ter por 6 ou 7 anos. E o menino entendeu a coisa com 6, 7 anos.
Só que o problema era os pais saberem lidar, porque eles chegavam na escola e quando alguém chegava falando de uma festa, ou da padroeira, ou de uma festa de São João, ele já levantava e falava assim: isso aí eu não participo não, porque senão é de Deus. Aí as professoras ficavam bravas, chamavam os pais vêm conversar comigo, falavam: conversa com o professor, agora não desmente o menino não, porque o menino é crente, ele só não sabe entender essas coisas direito ainda. Se você chegar nele e dizer que ele não pode falar, você vai abalar a fé dele. Então apoia ele. Mas o menino falava, aí chegava os primos: bora pular a fogueira. Ele falou: não pula fogueira. Ele ainda falava assim: vocês estão comemorando a morte de João Batista, não comemora esse nome. E o menino é crente, na igreja até hoje. É o tipo de criança que você vê, conta depois de 20 anos, são oficiais da igreja, estão trabalhando na evangelho. Eu já vi desses na minha juventude que hoje são homens que estão diante do Senhor, liderando igrejas. Por quê? Quando o evangelho chega, mas quando não há, ele é natural. O natural não pode compreender. Se você tem um parente não crente, se você tem uma esposa, um esposo, um filho que você não sabe ainda, que não tomou uma decisão, eles são naturais, eles não conseguem compreender as coisas de Deus, eles não têm discernimento espiritual. Não deixe transbordar problemas espirituais para eles. Você está afetando a compreensão que ele tem a respeito de Deus, enquanto está afastando ele do evangelho. Porém, o homem espiritual, versículo 15, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Isso aqui me dá um trabalho para entender. Quando você lê aí o versículo 15, qual a ideia que vem na sua mente? Quando ele diz que o homem espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Tem gente que vai falar aqui e vai pensar que é aquela história de que o crente não peca. Que a gente sabe que não é assim, mas existe gente na igreja que ela acredita nisso. Ele acredita que ele vai conseguir em um momento dentro e não pecar nunca mais na vida. Infelizmente tem gente que tem essa simplicidade, essa ignorância, não no sentido pejorativo da palavra, mas acredita nisso. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo fala que nós somos pecadores. Ele não tem essa teologia, essa doutrina. Quando ele fala que o homem espiritual julga todas as coisas, quer dizer que ele olha para tudo pela visão espiritual. E aqui vem aquilo que nós precisamos exercitar. Experimentados, espirituais, o que é que vai acontecer? A gente julga tudo pela visão espiritual. Então, se eu escuto a música, eu não vou dizer: de crente ou de não crente. Pela visão espiritual, eu vou julgar o que é certo e o que é errado. E aí, voltando lá para o caso da professora que dançou lá rebolando, foi mandada embora por causa disso. Pela visão espiritual, a gente olha que é uma perda de princípios básicos que a palavra nos aponta, e o uso exagerado de sensualidade que a palavra condena. Então, diante do evangelho para a salvação, está errado? Está errado. Mas não é isso que vai levar aquela pessoa para o inferno. Ela vai para o inferno porque ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu vou exigir que a sociedade ela viva assim? Não. Isso é uma visão espiritual. Eu vou me ausentar dos ambientes que praticam essas coisas. Então, se eu assisto televisão, eu não vou fazer igual algumas lideranças faziam no passado, e até hoje fazem, dizem: não assiste televisão, isso é coisa do demônio. A gente vai assistir, como Paulo diz, olhar todas as coisas e reter o que é bom. Só que aí eu tenho que ter visão espiritual. Se eu estou assistindo uma série, eu tenho que olhar espiritualmente, ter visão espiritual. O que é que essa série está ensinando? Você vê, são coisas simples, né? Que há algum tempo, eu não sei agora, né? Eu lembro dessa, que foi um exemplo já usado por um pregador, que era uma série estrangeira, que era aquela La Casa de Papel. O pessoal que vestia todo vermelho e tal. E o pregador chamava a atenção: veja bem, tem um monte de crente assistindo, né? E aí eles não estão com visão espiritual, porque ele assiste a série e ele está torcendo pelos assaltantes do banco, ele está torcendo pelo pessoal que rouba. E aí ele não, visão espiritual. Como é que eu, como cristão, eu torço por aquele que está assaltando, está roubando? Se a Bíblia diz que roubar é pecado, está lá nos 10 mandamentos. Quebra dos mandamentos. Eu não posso. Eu tenho que ter visão crítica daquilo. E muitas vezes nós não temos. A gente não consegue perceber que nos últimos anos o cinema ele está fazendo filme para justificar os vilões. Eu não viu quando saiu o filme
filme Coringa, por exemplo. Era um filme para justificar, dizendo, olha, ele é desse jeito porque aconteceu muita coisa com ele. Acontece muita coisa com muita gente, mas nem todos eles saem praticando mal. Aceitar o discurso que o pessoal faz, que o sujeito que entra pelo mundo de crime é porque ele não teve a oportunidade. Tem tanta gente que, como ele, não teve a oportunidade, viveu nos mesmos lugares e não entrou nesse mesmo tipo de vida. É falta de visão espiritual, nós não entendemos que algumas coisas, independente de tudo, porque o que a palavra fala para nós é que nós, pela natureza humana, eu vou pecar, mas mesmo assim eu sou responsável pelo meu pecado. Não importa o ambiente que esteja, não importa a justificativa que eu tenho. O Evangelho nos deixa claro isso. Eu posso ter a melhor justificativa do mundo, mas eu não posso tentar me justificar diante de Deus por causa dessas coisas, porque Deus vai dizer, não importa. Espiritualmente está errado, não importa o que as pessoas têm que fazer. Então o homem espiritual, ele julga todas as coisas pela visão espiritual, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não quer dizer que ele é alguém sem pecado, mas quer dizer que as pessoas de fora, eles não têm capacidade espiritual para julgar o homem espiritual. E aí vem aquele negócio, você já viu como as pessoas muitas vezes ficam de olho no crente, e aí quando o crente faz qualquer coisa errada, ele já aponta o dedo, olha lá, ó, e diz que é crente. Ele está falando desse tipo de julgamento. Sabe o julgamento que o pessoal fala, não, os crentes deviam viver assim, assim, assim. E muitas vezes a gente dá ouvidos. O que Paulo está dizendo é isso. Eu quando vejo alguém que não é cristão querer dizer como é que tem que ser a Bíblia, ou como os crentes deveriam viver, e como as igrejas deveriam viver, aquilo entra assim, para mim entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque ninguém que não conhece o Evangelho tem autoridade para dizer como o Evangelho deve ser vivido. E às vezes a gente não está atento, porque quem tem a autoridade para dizer como o Evangelho tem que ser vivido são aqueles que vivem o Evangelho. Porque hoje o discurso, as pessoas falam, não, a igreja, a gente tem que tomar cuidado, porque mascarada é muitas coisas. A gente tem aí os poderes, os governantes, tentando criar leis para poder impedir a igreja de sobreviver. Eles querem que a igreja tem que justificar sua existência, fazendo ação social, fazendo isso, fazendo aquilo. A ação social é muito bom, mas não é a natureza da igreja a ação social. A ação social é complemento. A igreja existe para pegar o Evangelho. Ela não existe para fazer ação social. O Evangelho é essencial, a ação social é consequência de vida transformada. E a gente deve fazer. Agora, quando a pessoa trata que a igreja, para ela ser respeitável, ela tem que dar comida para o pobre, tem que ajudar no seu que, tem que fazer isso ou aquilo. Ou quando as pessoas vêm falar e tentar opinar sobre finanças da igreja, dizendo que a igreja devia pegar o dinheiro e devia dar casa para os pobres, fazer isso ou fazer aquilo, ou critica quando você está construindo um salão de culto, um templo, ou quando está investindo em alguma coisa para o conforto dos irmãos, eles ficam inventando história. A gente tem que lembrar do Paulo que ele está nos dizendo. Eles não têm capacidade para julgar aquilo que é espiritual. Eles não têm capacidade para fazer essas escolhas. E eles não têm autoridade para apontar o dedo sobre essas escolhas. Ele não está falando que a gente não pode ser chamado a atenção, porque aqui as pessoas podem levar para o outro lado, versículo 15, né? Quando você tem alguém na igreja e a pessoa começa a fazer alguma coisa errada, e você vai lá corrigir a pessoa e a pessoa diz, não, só Deus que pode me julgar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que os de fora não podem julgar os de dentro, porque eles não têm discernimento espiritual. Mas a comunidade tem discernimento espiritual para julgar todas as coisas. Vê que isso está tudo no versículo, no mesmo versículo, é só saber interpretar. Então o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado por aquilo que não é espiritual. Então, dentro da igreja, quando uma pessoa faz alguma coisa que precisa ser chamada a atenção, a comunidade vai chamar a atenção. É claro que a palavra diz que tem que ser em amor, mas nas palavras dos nossos reformadores, o amor não pode nos impedir de dizer a verdade. Então, o homem espiritual tem que ter julgamento, visão espiritual, para discernir as coisas sobre a visão espiritual, as coisas da igreja e as coisas do mundo, não é só da igreja. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E aí, voltando, né, nas nossas dificuldades, os problemas que nós enfrentamos, a gente precisa desse discernimento
espiritual. Porque é só o discernimento espiritual que faz a gente andar em frente, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades e dizer e lembrar que nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo a Deus e não aos homens. É aquela velha fala, né? Eu estou na igreja por causa de Cristo e não por causa dos outros. E como muitas vezes há crentes que o ímpeto fala assim de sair, de se afastar da igreja por causa de algum problema, essa frase precisa ser lembrada, porque é uma demonstração de estar absorvendo muitas coisas carnais. Porque abandonar o trabalho de Deus por causa do problema é carnal. E quando a gente entende que nós estamos fazendo para Deus, e é Ele que vai nos recompensar. A palavra diz: o Senhor não é injusto para ficar esquecido do trabalho que nós desenvolvemos diante dele. Se eu abandono, não estou confiando na justiça de Deus. Nós somos chamados para isso. Temos essa visão espiritual. E aí ele arremata tudo com o versículo 16, fazendo a citação lá do texto que nós fizemos a leitura no começo, lá de Romanos, que cita Isaías, mas ele é mais parecido em Romanos, aqui ele é mais parecido com o texto de Romanos do que com o de Isaías, quando ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Pensa que isso que Paulo está colocando é como um peso, ele está colocando uma capa em cima da gente, assim, como colocasse um sinal: nós temos a mente de Cristo. Então, quando a gente enfrentar um problema, quando a gente enfrentar uma dificuldade, quando a gente tiver alguma coisa para fazer, a gente tem que se perguntar: o que é que Cristo faria? Porque ter a mente de Cristo é agir segundo o pensamento de Cristo. E a gente não tem feito essa pergunta. O desafio é justamente dizer: olha, você está representando a Cristo. Você não pode aprontar as coisas, porque você está representando o Senhor. Você tem a mente de Cristo ou não tem a mente de Cristo? É o grande questionamento que fica aqui no final do versículo 16. Nós temos a mente de Cristo? Se temos a mente de Cristo, então a sabedoria vai falar dentro de nós como a sabedoria dos amadurecidos. O Espírito Santo se revela e revela a sabedoria de Deus para nós, conforme fala no versículo 9 até o versículo 13. E nós somos espirituais, nós podemos discernir, e como espirituais precisamos julgar todas as coisas segundo a visão espiritual, a visão da mente de Cristo que está em nós. Amém?